investimento no mercado residencial da cidade de São Paulo através da Bolsa de Valores? Você vai saber mais sobre esse assunto aqui nesse vídeo. Bom pessoal, antes de começar o vídeo aqui de hoje, eu tenho um pedido para fazer para vocês. Peço que vocês se inscrevam e ativem as notificações aqui do canal do YouTube da Quiné, assim vocês vão receber todos os conteúdos que a gente tem produzido. Recentemente a gente criou um canal novo aqui chamado Cortes Quiné, onde você acessa uma versão resumida dos vídeos que tem aqui nesse canal. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje com o Marcel Chalem para contar um pouco sobre a performance dos fundos de desenvolvimento imobiliário da Quiné, os Quiné Even Permuta. E a gente sempre começa falando um pouco sobre o resultado que o fundo entregou para os investidores ao longo do mês. Acho que vale a pena contar um pouco qual foi esse resultado e como ele se quebra entre o que é amortização, rendimento e explicar um pouco essa diferença. Verdade, Luiz. Esse mês a gente fez uma distribuição importante de novo no Quiné 1. O Quiné 1 está caminhando para o final do fundo, ele termina aí no meio do ano que vem. A gente distribuiu R$4 milhões para os cotistas, um pedaço disso principal, devolução do capital investido, um pedaço disso dividendos. Com esse valor, o fundo chegou a quase 97% de devolução do capital investido pelos investidores. Estamos efetivamente aí na reta final. A expectativa de rentabilidade para esse fundo continua em linha com o que a gente esperava no começo, que é o IPCA mais 10,5% da época da distribuição. E vem 2 num momento diferente, ele ainda não está nesse momento, os projetos ainda estão numa fase mais inicial, como a gente vai falar aqui ao longo do vídeo. Nesse mês não teve distribuição, a rentabilidade continua em linha também com o que a gente esperava no comecinho, IPCA mais 8,20% final aí para os investidores. Bacana, acho que um ponto importante para passar para os investidores aqui é sempre lembrar aquilo que a gente fala. Esse tipo de fundo não dá para considerar que todo o valor pago é uma renda e fazer aquele cálculo de yield, porque uma parte é amortização, eu estou devolvendo o capital investido e uma parcela menor é o remanescente que virou lucro efetivamente. Então, por favor, peço que confiram a carta do gestor, a gente coloca sempre lá uma tabelinha para mostrar, dado o patamar de preço de entrada, qual a expectativa de retorno que você terá. Então, é super importante saber disso. Marcelo, vamos começar agora a falar um pouco sobre o mercado. A gente está num mês, vou chamar aqui de diferente dos demais, a gente teve eleição recentemente, estamos em Copa do Mundo, tem aquele clima de final de ano. Isso é bom para o mercado de imobiliário? Como que os nossos fundos sentem isso? Legal, Luiz. Você colocou bem, assim, acho que você tem 2 grandes fatores que têm impactado aqui o mercado. Novembro é um mês que a gente sentiu o mercado dar uma desacelerada e os fatores são exatamente esses que você colocou. O momento político-econômico do país bastante conturbado, isso obviamente afeta a decisão de compra de um investidor ou de um comprador final que está comprando um apartamento. É muitas vezes a compra da vida dele, então é um momento importante de tomada de decisão. E a Copa do Mundo, ela acaba impactando porque é um setor que depende muito da visita ao stand. Então a turma fica mais em casa, focada aí nos jogos, e aí a visitação nos stands a gente sentiu também que deu uma desacelerada, então a gente deve ver os números de novembro um pouco mais lentos do que os números que a gente vinha observando ao longo do ano. A gente continua vendo o setor aí bastante polarizado, então altíssimo padrão continua performando bem. É o setor que a gente viu ao longo do ano consumir estoque, então uma redução no volume de estoques desse setor. Média renda sofre mais com o momento do ciclo econômico e, consequentemente, é um setor que a gente está vendo acumular um pouquinho de estoque. A gente deve ver um pouquinho de piora nos números aí do média renda até o final do ano. Pensando no portfólio do fundo, como a gente falou, os fundos estão em momentos diferentes e aí isso impacta também de forma diferente. E a gente vem adotando, como a gente vem falando, uma estratégia mais agressiva de preço de venda. A gente já tem 3 obras concluídas no portfólio do fundo, a quarta está aí com mais de 90% de execução. Então esse é um momento do portfólio que você tem uma aceleração de novo das vendas junto com essa estratégia mais agressiva. A gente vendeu quase 31 apartamentos esse mês, 21 no Open Marajoara, que a gente sempre falou que era o produto que mais preocupava a gente. Então, Even 1 performando muito bem. Even 2, momento completamente diferente, independente do momento econômico, é aquele momento que a gente vê que os produtos desaceleram venda. 3 projetos em começo de obra. A gente teve um lançamento agora no mês, performou direitinho, foram as unidades não residenciais do Mairim, aquele produto na Vila Mariana, vendeu 45% das unidades, o produto com isso chegou a 62% de vendas, que é muito bacana, é um patamar bastante saudável. O restante do portfólio do fundo, como eu falei, em fase de início de obras, essa é uma fase que as vendas desaceleram, a gente não deve ver muito movimento nos outros 3 projetos.
Faltam lançar aqui 2 produtos. Joaquim Guarani, a gente empurrou um pouquinho o lançamento, vai acontecer agora em dezembro, para sair um pouco desse movimento aí de desaceleração dos estandes. E Madre de Deus, que é na Moca, o lançamento a gente empurrou aí para o primeiro tri do ano que vem, para pegar de novo também um momento um pouco melhor aí do setor e aí sair com um lançamento um pouquinho mais forte. Apesar desse final de ano um pouco mais conturbado, 2022 para o mercado residencial de São Paulo foi um ano bastante acelerado, a gente ficou contente com a performance do fundo, a gente continuou entregando o resultado que a gente tinha como expectativa desde lá do início. As informações que a gente tinha para passar ao longo desse vídeo foram essas, vocês podem conferir demais informações através da carta do gestor que se encontra no nosso site. Além disso, a Kinea tem cada vez produzido mais conteúdos, você consegue acessar tanto nos canais no YouTube, quanto no nosso Instagram, no nosso LinkedIn e também no nosso blog. Muito obrigado e até a próxima!